Eu vejo que na comunicação organizacional, porque é um momento que a gente passa a maior parte do nosso dia, você tem que primeiro fazer um mapeamento. Eu tenho uma formação também em gestão de recursos humanos, eu fiz graduação e especialização na Não área. parou de estudar de Não, jeito eu nenhum, né? eu ainda estou fazendo um curso na área de neuromarketing, Uau! ainda. É uma especialização, porque eu sou uma apaixonada pelo conhecimento e eu vejo que eu vou precisar de muitas vidas ainda para ter o conhecimento que eu gostaria. Mas eu vejo que na empresa, no clima organizacional, existem testes que você pode fazer, por exemplo, em relação à personalidade da pessoa, tanto quanto os líderes, quanto os liderados, para que você entenda o perfil daquele seu colaborador ou daquele seu gestor e você consiga ter uma comunicação mais assertiva. Porque muitas vezes as pessoas, elas acabam não respeitando o espaço do outro. Cada um tem a sua forma de aprendizagem, de comportamento, a sua forma de lidar com, de repente, uma crítica, porque às vezes tem pessoas que falam assim: ah, eu fiz uma crítica construtiva. E destruiu outra pessoa, né? Não construiu foi nada, né? Exatamente, exatamente. Eu falo assim: uau, mas se você fez uma crítica construtiva, imagina o que seria algo Uma destrutivo. crítica construtiva com marreta. E exatamente, exatamente. Então você destrói o outro, emocionalmente falando, e às vezes a pessoa não está em um bom momento e você não percebe que você, de alguma maneira, atingiu a outra pessoa, né. Então, eu vejo que no ambiente organizacional, você tem de sempre treinar as pessoas, fazer um diagnóstico. Eu gosto muito dessa palavra, de você diagnosticar para saber com quem, qual é o perfil daquele seu colaborador, como você vai atuar em uma reunião, porque muitas vezes você vai dar um feedback para o seu colaborador e de repente o colaborador ele não recebe de uma maneira muito positiva. Eu me lembro que eu tinha um gestor que uma vez ele chegou para mim e falou assim: nossa, Maribel, os alunos te adoram. Você é um ponto fora da curva, porque você é a única professora que é formada em letras no curso de direito e você tem 9,4 na sua avaliação com os alunos. Você só perde para o fulano de tal, porque tinha um professor lá que era o queridinho, mas eu tenho um ponto aqui a te dizer: você nunca vai atuar como gestora, porque você. Eu parei assim, eu fiquei, gente, mas Não entendi. que feedback mais esquisito é esse? Aí eu falei: "Me explica mais. Por que que você acredita que eu não vou atuar como gestora?". Primeiro que naquela época não era nem a minha vontade, não era o meu desejo. Então, de onde que você tirou isso? "Ah, porque aqui existe uma nota em que os alunos colocaram que às vezes, você tem o domínio, mas você, talvez você tenha de ser mais dura, porque às vezes num cargo de gestão você tem que ser mais firme e tal". Eu falei: "Olha, eu respeito o seu posicionamento, mas eu não acredito que para você atuar numa gestão, você tenha de ser mais ríspido", quase que eu disse igual a você, ou mais duro no sentido de você, de repente atuar de uma maneira que não é muito interessante. Então, veja, esse exemplo, né, de forma como a forma como você atua e você lida com os seus liderados, isso tudo muitas vezes a pessoa ela não faz esse trabalho que eu trago muito nos nossas imersões, que é você sempre falar da perspectiva do outro. Como é que você se coloca no lugar do outro para que você entenda qual é a expectativa? Por exemplo, eu ontem estava lá estudando todo o seu perfil. Quem é o Adriano? Qual é a expectativa do programa e tal? Assisti alguns takes, porque a gente tem de pensar sempre, quando principalmente quando você deu a ideia, o exemplo do policial, não é? Isso tudo é essa fala em público que as pessoas acham que a oratória é só para palestrante, não é. Quando você vai
ter essa comunicação com o seu público, estude o seu público. Mas eu não consigo estudar meu público. Mas então se prepare minimamente para que você tenha aquela desenvoltura e principalmente tenha maleabilidade ao tratar com o outro. Esse é que eu vejo uma questão assim primordial.